You say slow down. I don't like to move too fast. Bem-vindos à nossa série, As Cartas que Transformaram a Igreja. Hoje, mergulhamos na fascinante e complexa primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Corinto era uma metrópole vibrante, um centro comercial e cultural, mas também um lugar de imensos desafios morais e espirituais para os novos cristãos. A igreja ali era extraordinariamente rica em dons espirituais, mas sofria profundamente com divisões internas, orgulho e uma nítida falta de maturidade cristã. Ao saber desses problemas, o apóstolo Paulo escreve uma carta contundente, trazendo correção e direção espiritual para aquela comunidade em crise. Ele não poupa palavras ao tratar das divisões. Em 1 Coríntios 1:10, ele suplica para que todos falem a mesma coisa e evitem dissensões. O grande paradoxo era este: como uma igreja tão cheia do Espírito Santo podia estar tão fragmentada por questões de liderança e ego? Paulo identifica que o problema real não eram os dons em si, mas a imaturidade e a carnalidade que sufocavam a verdadeira espiritualidade. Por isso, ele nos aponta o caminho sobremodo excelente no capítulo 13. O amor é o alicerce que deve sustentar cada manifestação espiritual. Sem amor, até o maior dos dons torna-se como um bronze que ressoa ou um símbolo que retine. É um som vazio, sem vida. Nesta aula, exploraremos as divisões, a conduta na ceia e a esperança da ressurreição. Temas vitais para a igreja de ontem e de hoje. Se você busca maturidade em Cristo, inscreva-se no canal Personagem Bíblico. Vamos juntos mergulhar na profundidade das Escrituras Sagradas. Oremos. Senhor, faz-me uma igreja madura e firmada no Teu amor. Que esta aula transforme sua visão sobre a vida cristã. Até lá. Corinto era uma cidade importante da Grécia Antiga, conhecida por comércio, riqueza e também por forte imoralidade. Nesse ambiente, Deus levanta uma igreja. Mas pouco tempo depois, aquela igreja começa a enfrentar sérios problemas internos. E então, o apóstolo Paulo escreve uma carta forte, direta e extremamente necessária. Uma igreja dividida. Um dos primeiros problemas era a divisão. Alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Mas Paulo confronta isso diretamente. A igreja não pertence a líderes humanos, mas a Cristo. Quando a igreja começa a se dividir por pessoas, ela perde o foco do evangelho. Imoralidade dentro da igreja. Outro problema grave era a tolerância ao pecado. Havia casos de imoralidade sexual sendo aceitos sem correção. Paulo mostra que a igreja não pode normalizar o pecado. A graça de Deus não é licença para viver em desobediência, processos, invejas e conflitos. Os irmãos estavam levando conflitos uns contra os outros aos tribunais. Isso mostrava falta de maturidade espiritual. Paulo ensina que o cristão deve buscar reconciliação e não vingança. O mau uso dos dons espirituais. A igreja tinha dons, mas não tinha ordem. Havia confusão no uso das línguas e profecias. Paulo ensina que Deus não é Deus de confusão. Tudo deve ser feito com ordem e decência. O caminho mais excelente, o amor. No meio de tantas correções, Paulo apresenta o capítulo 13 como um divisor de águas. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Aqui está o coração da carta. Sem amor, tudo perde o valor espiritual. A esperança da ressurreição. Paulo também ensina sobre a ressurreição de Cristo e dos salvos. Ele afirma que se Cristo não ressuscitou, nossa fé seria inútil, mas Cristo ressuscitou, e isso garante nossa esperança eterna. Aplicação para hoje. A carta aos Coríntios fala diretamente com a igreja atual. Hoje ainda vemos divisões e disputas por posições.
Mas Deus ainda deseja uma igreja madura, unida e centrada em Cristo. 1 Coríntios nos ensina que dons não substituem maturidade. A igreja de Cristo deve ser viva, sim, mas também deve ser santa, unida e guiada pelo amor. Porque no final, o que permanecerá não são os dons nem os títulos, mas sim o amor. E aí, pessoal do canal Personagem Bíblico, quero agradecer por você caminhar com a gente em cada história da Palavra de Deus. Se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua família. Fiquem com Deus e até o nosso